Chegamos ao último episódio de nossas reflexões sobre as reciprocidades cristãs. A importância de falarmos, de refletirmos sobre as reciprocidades cristãs reside exatamente na questão de modelos. Nós temos um modelo nas Escrituras e a igreja primitiva entendeu esta proposta. E havia uma preocupação na liderança da igreja em preparar a comunidade para que a comunidade fosse uma comunidade de pessoas que cuidassem umas das outras. Não era a intenção deles, e também não era a intenção de Jesus, de que a igreja fosse composta de uma classe, um grupo, uma elite dominante que fizesse tudo na igreja ou no encaminhamento da igreja e a partir daí as pessoas passavam a não ter o que fazer, de maneira que uma pessoa visse outra necessitada e pensasse: por que a diretoria, por que os líderes não estão fazendo nada? Ora, na verdade, se nós somos uma comunidade, se somos um corpo, todos nós temos responsabilidades mútuas. É o cuidado mútuo que acontece no meio da comunidade que realmente faz com que a vida de Cristo se manifeste. Precisamos repensar e desistir, na verdade, deste modelo que é um modelo copiado das instâncias seculares, de delegarmos, de terceirizarmos o cuidado mútuo. Quando um pastor chama para si, ou ele faz tudo isso sozinho, ele está pedindo para entrar num colapso físico, mental, psicológico ou mesmo espiritual. Por isso é importante que os irmãos estejam conscientes de que se espera deles que cuidem-se uns dos outros. E como que eles podem fazer isso? Servindo mutuamente, aconselhando, instruindo, fazendo estas atividades recíprocas de orar uns pelos outros, de se mover em direção à necessidade da outra pessoa, para que a comunidade se baste, para que a comunidade seja uma autarquia, ou seja, ela não precisa de nada fora dela, a não ser da graça de Deus que já está presente dentro dela. Quero terminar falando sobre a última reciprocidade da minha lista, e é uma que às vezes a gente não dá muita atenção, no entanto ela é importante, que é a prática do bem. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazer sempre o bem, tanto em atos quanto em palavras. E noutra carta ele diz: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. A comunidade cristã precisa se tornar uma comunidade do bem mútuo, onde as pessoas fazem o bem de uma maneira natural, tranquila, espontânea, como era na igreja primitiva, onde não havia necessitado entre eles, pois todos estavam ali supridos pela boa vontade e generosidade da comunidade. Jesus disse que somos o sal da terra e a luz do mundo. E logo em seguida ele diz que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus andou por todos os lugares fazendo o bem,
Esta é a síntese que Pedro faz a respeito de Jesus. Ele diz: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia. Pois depois do batismo de João, pregou como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A prática do bem, às vezes, nos custa algo, porque para fazermos o bem, nós temos que nos esforçar. O sábio disse: atire o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7 e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. E quando Paulo esteve preso, ele necessitou de ajuda. E nesta hora apareceu um irmão. E este irmão foi um irmão muito especial neste momento da vida de Paulo. É o irmão Onesíforo. E Paulo diz a respeito dele assim: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenos. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Paulo orientou os irmãos de Roma a que eles se preocupassem uns com os outros, pois ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Compartilhai as necessidades dos santos. E essa palavra, a ideia é: partilhem isso, se envolvam nisso. As pessoas que têm necessidade, procurem saber, façam algo que possa ajudá-los a que as suas necessidades possam ser devidamente supridas. Praticai a hospitalidade e não torneis o mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E escrevendo aos Romanos, ele disse: eu quero que vocês sejam sábios para o bem, simples para o mal. E aos Coríntios ele diz: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Um certo dia, eu estava no cartório da cidade de Pompeia e, estando ali no cartório, se aproximou um senhor que era um fiel frequentador da igreja romana daquela cidade. E ele me chamou à parte e disse: pastor, posso lhe dar uma palavrinha? Eu falei: pois não. Ele disse assim: olha, eu quero expressar a você a admiração que eu tenho por sua comunidade. Eu falei: sim, pois não, e qual é o motivo? Ele disse: olha, eu fui ao velório do meu cunhado, cuja esposa é da nossa comunidade. E ele disse: eu vi o cuidado de vocês com a minha cunhada. E eu vi como vocês se mobilizaram para ajudar as pessoas que estavam chegando. Vocês fizeram almoço e todos foram acolhidos, assistidos. A gente viu a comunidade se movendo neste momento de dor da minha cunhada. Ali foi um testemunho evidente do cuidado mútuo, pois a família estava enlutada, a igreja se mobilizou para suprir a necessidade, de maneira que a viúva não precisou cozinhar para os parentes que vieram de longe. É a igreja fazendo bem, é a igreja suprindo as necessidades uns dos outros. E isso é um testemunho poderosíssimo. Paulo diz: evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. E escrevendo a Timóteo a respeito dos ricos, ele diz: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Todos os apóstolos incentivaram a prática do bem na comunidade.
o autor de Hebreus diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E Pedro diz: é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. No outro lugar ele diz: afaste-se do mal, faça o bem. Pois ele diz: é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. E por fim, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. João diz a Gaio, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. É Deus quem recompensará aqueles que fazem o bem. É Deus quem retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, concedendo vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Por isso ele recomenda aos irmãos de Corinto: é por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E a Timóteo, ele diz assim: que o Senhor conceda à família de Onesíforo que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor, pois você sabe muito bem quanto serviço ele me prestou em Éfeso. É importante ressaltar isso. E a maneira muito clara de fazermos o bem uns aos outros é cuidarmos uns dos outros, é sermos pastor do irmão, é abandonarmos esse espírito de Caim, que diz: será que eu sou tutor do meu irmão? Sim, querido, você é tutor do seu irmão. E assim como Deus pastoreia você, Ele quer que você pastoreie o seu irmão. Que você seja um instrumento de Deus para pastorear a vida do outro. Deixa Deus usar você no pastoreio mútuo da comunidade da fé. Assim que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.